Se tem um importante personagem da história da humanidade que teve uma vida muito estressante e com uma alta propensão para gatilhos de ansiedade, esse personagem se chamava Sêneca, o grande filósofo do estoicismo e um dos mais célebres advogados, estadistas, escritores e também intelectuais do Império Romano. Durante a sua vida, ele teve que lidar com pragas, catástrofes naturais, crises financeiras, conspirações, inseguranças pessoais, angústias existenciais, líderes sem noção e um problema de saúde que o perseguiria por toda a vida. A vida dele foi uma grande montanha-russa de estresses e ansiedades. Mas a verdade é que se as coisas não tivessem sido assim, se tudo na vida de Sêneca tivesse sido fácil, é muito provável que a gente não estaria falando sobre ele agora, aqui neste vídeo, 2000 anos após a sua existência. Mas a pergunta mais importante aqui é o que ele fazia para controlar a sua ansiedade e o seu estresse. E o que ele pode nos ensinar sobre isso? Para nossa sorte, o Sêneca é um escritor incrível e todas as suas cartas, ensaios, peças, enfim, todos os seus escritos abordavam essas questões e nos ensinam muito sobre como fazer para controlar os estresses e ansiedades da nossa época. Nunca deixará de existir motivos para ansiedade. Seja para aqueles nascidos da felicidade ou da angústia, a vida seguirá o seu caminho, saindo de uma busca para outra. Sêneca lembra seu amigo Lucílio que nós podemos resistir à ansiedade durante o cerco da vida. E sim, todos nós temos essa capacidade, essa força. Todos nós podemos evitar sermos arrastados por todo o caos trazido pela desorganização em que algumas vezes a nossa vida se encontra. Nós podemos superar as adversidades, alcançar paz de espírito e assumir o comando do maior império de todos, como diria Sêneca, que é quando nós tornamos imperadores de nós mesmos. Em primeiro lugar, entendendo que existem mais coisas capazes de nos assustar do que de realmente nos causar algum mal. Como o próprio Sêneca diria, nós sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Nós perdemos tanto tempo nos preocupando sobre algo de ruim que poderia acontecer e, como consequência, acabamos impondo a nós mesmos um sofrimento maior do que se aquilo que nos preocupa realmente viesse a acontecer. Então, o que eu aconselho, diria Sêneca, é a não ficar infeliz antes da chegada da crise. Nós temos o hábito de exagerar, imaginar ou antecipar a dor. Ao invés de deixar que esses pensamentos descontrolados, esses medos descomunais fiquem vagando pela nossa mente, devemos escrever sobre aquilo que estamos pensando. Nós devemos passar para o papel tudo aquilo que invade os nossos pensamentos e imprimir esses pensamentos no papel. Devemos registrar todos esses medos num diário. Esse, inclusive, é um hábito que todos os estoicos têm em comum. Eles registram seus pensamentos em diários e, com isso, têm uma maior clareza de ideias e um autoconhecimento que os favorece em momentos de crise. Sêneca dizia que o hábito de registrar seus pensamentos, aprendizados e experiências no seu diário no final do dia era essencial para conseguir acalmar sua mente, assim como para o seu aprimoramento e crescimento pessoal. É assim que se lida com a própria doença, ele diria. É assim que se obtém paz e liberdade. Para controlar o seu estresse, Sêneca criou a rotina de procurar por desafios controlados que poderiam tornar ele mais forte. Ele dava mergulhos na água gelada, ele jejuava ou comia comida mais simples e barata, ele saía em público usando suas roupas mais esfarrapadas e algumas vezes ele até mesmo dormia no chão. Ele tornou uma prioridade a prática daquilo que ele chamava de desconforto voluntário. Como ele dizia, familiarizar-se com a exposição ao perigo fará com que desprezemos o próprio perigo. É justamente em tempos de imunidade aos cuidados que a alma deve endurecer-se de antemão para ocasiões de maior estresse, e é enquanto a fortuna é gentil que ela deve se fortalecer contra a sua violência. Em dias de paz, o soldado realiza manobras, trabalha a terra sem nenhum inimigo à vista e se esgota com trabalho pesado a fim de que esteja preparado quando for necessário. Isso que os terapeutas cognitivos comportamentais modernos chamam de terapia de exposição, onde o paciente ele é exposto à fonte da sua própria ansiedade. Vários estudos demonstraram que essa é uma terapia eficaz no tratamento da ansiedade, assim como de muitas fobias específicas. Essas técnicas se baseiam na ideia de nos fortalecermos, de colocarmos em prática a nossa resiliência e desenvolvermos confiança na nossa habilidade de perseverar, sobreviver e resistir às pancadas do cotidiano que sempre acontecem e sempre vão acontecer. Sêneca tinha que lidar com muitas situações de estresse. Ele temia perder o seu emprego, temia não ser mais capaz de sustentar a sua família, ficava ansioso por não saber se os seus escritos um dia seriam reconhecidos ou se seriam jogados na obscuridade, e como se isso já não fosse o suficiente,
ele ficava ansioso quanto ao futuro do seu próprio país. Ele sabia que a vida é inerentemente imprevisível e ficava aterrorizado ao imaginar como seria a vida se tudo aquilo pelo qual ele trabalhou fosse subitamente tomado pelos golpes do destino. Certo dia ele parou de simplesmente ficar imaginando e passou a se expor, a ficar cara a cara com seus medos, fazendo a si mesmo a seguinte pergunta: é essa a condição que eu temia? Em outras palavras, Sêneca conseguiu domar suas ansiedades ao fazer questão de ter mais contato com elas, invocando-as, caminhando lado a lado com elas, ao ponto de perceber que a maioria das coisas que nos atormentam na verdade, não deveriam nos atormentar de forma alguma. Existem mais coisas, Lucílio, suscetíveis de nos assustar do que existem de nos derrotar. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Assim, algumas coisas nos atormentam mais do que deveriam. Algumas nos atormentam antes do que deveriam e outras nos atormentam quando não deveriam nos atormentar. Algumas vezes ele não seria capaz de aprisionar os seus pensamentos descontrolados nas páginas do seu diário. Outras vezes não haveria exposição suficiente que pudesse lhe curar. E havia vezes também que seus problemas pareciam insuportavelmente irritantes e dolorosos. Mas ele descobriu uma forma de tornar até mesmo esses problemas complexos menos difíceis de suportar. Tudo que temos que fazer, ele disse, é se afastar e sorrir. Nós somos tão consumidos e distraídos pela urgência daquilo que está acontecendo à nossa volta que esquecemos de olhar as coisas em perspectiva. Tome distância, dizia Sêneca. Encare esses eventos como se estivesse sobrevoando sobre eles. Os problemas que tu tem no trabalho vão parecer ridículos quando tu tiver um novo emprego. Pensa sobre as coisas que te estressavam quando tu era mais jovem e o quão bobas que elas parecem hoje em dia. Agora considera que essa mesma evolução de perspectiva vai acontecer de novo quando tu tiver mais velho e de novo ainda quando os cabelos brancos tomarem conta da tua cabeça. Isso é claro se tu tiver cabelo ainda. Afaste-se e sorria. Em alguns momentos, esse é o maior recurso que temos à nossa disposição e somente quando for necessário usá-lo que tu vai perceber o quanto isso é poderoso. Como dizia Sêneca, o estresse é um fato na vida, mas ficar estressado e se sentir estressado é sempre uma escolha. Na verdade, é em torno dessa questão que todos os ensinamentos estoicos se direcionam. A ideia de combater e evitar toda dor, preocupação, ansiedade e estresse desnecessários ao focar naquilo que podemos controlar e fazer as escolhas certas. Vemos Marco Aurélio preenchendo as páginas do seu diário com notas para ele mesmo sobre como controlar a ansiedade e não ser controlado pelo seu temperamento. Vemos Epíteto falando com seus alunos sobre a importância de focar no que está sob seu controle e nada mais além disso. A sabedoria estoica está cheia de passos práticos para superar e controlar sentimentos de ansiedade e estresse. Cabe a nós decidir se vamos colocá-los em prática ou não. Cabe a nós escolher se estamos dispostos a aprender a ter o maior controle sobre as nossas emoções e sentimentos. Cabe a nós assumir o controle. O quão mais agradáveis não seriam os teus dias sem o fantasma da ansiedade pairando sobre ti? O quão mais produtivo tu não seria se não passasse horas remoendo sobre problemas que sequer existem? Do que tu não seria capaz se treinasse e aprendesse a domar esses impulsos? Tu já sabe a resposta. Se tu não tomou nota, volta para o começo deste vídeo e aponta tudo o que falamos aqui. E depois de uma semana praticando tudo isso que falamos e aprendemos, me conta aqui nos comentários se tu notou alguma mudança na tua vida. Se tu quer ter acesso a mais conteúdo sobre estoicismo e também desenvolvimento pessoal todos os dias, então não deixa de clicar nos links que eu botei aqui na descrição para acompanhar meu trabalho nas demais redes sociais, que eu posto muito material bacana por lá. E também já aproveita e dá uma olhada aqui nesse vídeo do lado, que eu tenho certeza que vai acrescentar algo de positivo na tua jornada. Afinal de contas, conhecimento é poder.